Hoje a gente começa o terceiro bimestre com um novo tema em nossas aulas, né? Um novo capítulo, um novo módulo, tá? Aí com o pessoal do terceiro ano. Então, sejam bem-vindos a mais um bimestre de estudo, mais uma jornada se cumprir aí, rumo à aprovação no vestibular aí com vocês, da galera do terceiro ano de integração. Então, vamos lá, pessoal. Hoje, eu vou falar sobre um tema que é bem importante, né, para vocês, obviamente, né, que até mesmo serve um pouco enquanto algo de uma breve reflexão acerca, né, do momento atual com o qual vocês vivem, certo? Que é, obviamente, né, esse momento de pandemia, né, o momento em que vocês estão passando por essa relação, né, por exemplo, de incertezas, de isolamento social, né, uma crise, né, econômica sem precedentes desde 1929, não se sentia uma crise tão forte assim na relação econômica. São quase 4 milhões de desempregados, né? Enfim, são dados e mais dados que nos chegam até nós. E aí, claro, né, devido ao contexto histórico com o qual nós estamos inseridos, né, essa relação que nós estamos passando hoje, né, lógico que isso não é algo, né, intencional, essa crise, mas sim mas ela está acontecendo, né? Vocês, né, são chamados hoje por alguns especialistas na área nas áreas das humanidades como um todo, né? Tanto na relação econômica, quanto na relação da sociologia, das ciências sociais, enquanto geração Covid. Bom, mas a gente vai começar aqui, né, falando um pouco sobre essa relação, né, da questão do ser jovem, né, da juventude. Primeiramente, né, pessoal, quando nós falamos dessa construção social que se tem da juventude, né, nós falamos que a juventude é algo, né, que nos remete a um cenário de insegurança. Né? Como assim insegurança? Bom, se a gente for trazer, né, dentro desse debate esse aspecto sociológico, né, esse olhar sociológico, é justamente nessa fase da vida, entre os 15 aos 24 anos, como a ONU nos diz, que nós vamos construindo aspectos ligados à nossa identidade, né? Construção de identidade, a relação com a representatividade social, né? A questão de tomar ações e até mesmo definir os rumos com quais nós queremos, né, por exemplo, trabalhar, né, definir o resto da nossa vida. É a partir desse momento que buscamos, né, como iremos nos estabilizar enquanto indivíduos dentro de uma sociedade capitalista, por exemplo, definindo um trabalho, definindo um emprego que nós queremos. Claro que isso eu estou falando em um tempo onde, né, as pessoas definiam isso e trabalhavam apenas no emprego. Hoje já se sabe, né, já existem taxas, né, de desemprego altíssimas, inclusive após dos 24 anos, onde as pessoas migram de emprego a emprego. Né? Elas não têm apenas uma profissão, ou então trocam de profissão a partir dos 30 anos. A gente vai ver um pouquinho mais daqui a pouco sobre essa questão da extensão da juventude e outras tomadas de decisões, né? Se a gente for analisar estritamente acerca de um aspecto biológico. Tá, pessoal? Porque, querendo ou não, dos 15 aos 24 anos, a ONU, a OMS, né, a Organização Mundial da Saúde, que é um órgão ligado à ONU, ela define 15 aos 24 anos enquanto uma questão biológica, não uma questão social. Tá? Lógico, né, que também tem aspecto social, mas está mais envolvida ao aspecto biológico aqui, portanto, né, que é o momento onde as pessoas vão decidindo, vão definindo as suas características, certo? E, né, para a gente finalizar aqui, ó, né, é marcada por uma passagem da infância à vida adulta, certo? Onde nós, a partir desse momento, a partir desse contexto histórico, ou melhor dizendo, dentro desse contexto da nossa vida pessoal, nós vamos
transitando entre uma fase da nossa vida, onde somos dependentes dos pais, né, dependentes de uma instituição social chamada família, né, e passamos a tomar atitudes próprias e a sermos adultos. Então, é nessa fase que há essa relação de passagem. Pessoal, é interessante pensar aqui, né, que essa passagem da infância para a vida adulta, ela é uma, eu falei da construção histórica, e realmente ela é, né? Nem sempre, né, com 15 anos, você tinha o que nós vamos chamar de moratória social, né? Aquela questão assim de esperar com que as pessoas tenham determinada idade para tomar decisões efetivas e maduras, né? Se você for pegar o contexto histórico do começo do século XX, né, que lá 1901, 1902, camarada com 24 anos já tinha filhos, né, já tinha constituído família, né? Eu acho que você deve ter algum caso semelhante assim, em gerações anteriores da sua família. Né? Pessoas que se casaram com 18, 19 anos, com 17 anos, com 15 anos. Né? Por quê? Porque havia uma relação de uma passagem, não havia essa relação dessa passagem, né? Simplesmente saía da infância e já ia para a vida adulta. Não teria esses, vamos dizer assim, esses 9 anos para você se preparar. Porque isso é uma característica muito nossa dentro da sociedade que nós vivemos, né? Que é a relação da tecnologia, né? Por isso nós precisamos nos formar, nos informar também, né? Para utilizar esses recursos tecnológicos. E isso demanda um certo tempo. Né? Se você for pensar bem, 15 anos é a idade que as pessoas entram no ensino médio, né? E passam a definir uma profissão no final desse ciclo. Né? O que profissão? Vou ser engenheiro civil, vou ser professor. Né? E com 24 anos, vamos dizer assim, que a pessoa sai com 21, 22 anos da faculdade. Com 24 anos, esse indivíduo ele já está entrando no mercado de trabalho, está consolidando a sua carreira, certo? Então, essa, digamos assim, essa vida profissional, essa vida do mundo do trabalho, né, ela é muito ligada à sociedade tecnológica e informacional com a qual nós vivemos, mas não é uma realidade para todo mundo. Né? É importante considerar isso, tá? Porque quando você coloca que todo mundo tem a mesma oportunidade com essa idade, dos 15 aos 24 anos, nós cometemos, né, um grande equívoco, né, dentro desse olhar sociológico. Porque tem muita gente que com 15 anos tem que trabalhar. Né? Então, justamente a gente vai pensando toda essa situação acerca desse olhar sociológico. Tá? Por um outro lado, nós entendemos que essa juventude, né, existem algumas linhas, algumas correntes, isso aqui a gente pegar lá, por exemplo, e só bater o olho e pensar. Né, a juventude é encarada dessa forma. Né? É o momento de nós termos insegurança, é o momento da gente construir a nossa identidade, né? 15 anos, começar a escutar as primeiras bandas de rock, que seria, o rock seria, por exemplo, uma música que traria um grau, né, de, vamos dizer assim, de insatisfação perante a sociedade, o desejo de transformação social, tudo isso tem a ver, portanto, com essa relação com o contexto da juventude. E, para alguns, os jovens se tornam protagonistas sociais. Por quê, né, pessoal? Primeiro, são responsáveis por transformações culturais. Que transformações culturais, por exemplo, a gente pode entender? Cultura, pessoal, não são apenas aquela cultura, né, como você já sabe, né, dentro das ciências sociais, cultura não é só aquilo que a gente pode entender como cultura erudita, mas também são as nossas práticas, né, hábitos, formas de encarar o mundo. Eu vou trazer um exemplo aqui, agora, eu vou pegar um slide aqui, só para você entender o que eu estou querendo dizer, tá? Quer ver? Dentro desse protagonismo juvenil. Olha só, né? Parem com ódio, né? Provavelmente escrito ali assim, parem com a homofobia em outra placa. Então, os jovens são responsáveis por mudanças, inclusive, como nós encaramos a sociedade, dentro dessas práticas. Exemplo, né? Você teve agora, no mês de maio, junho, um grande manifesto contra o racismo no mundo. Né? Alguns sociólogos, né, que identificaram justamente essas práticas, principalmente entre a comunidade jovem, né, vamos chamar assim, né, os jovens do mundo todo,
O que traz? Né, aquela relação. Por que antes não se combatia o racismo? Né, se ele estava aí já escancarado para todos nós, né, desde, sei lá, no Brasil, principalmente desde a chegada dos portugueses, né, essa separação entre grupos étnicos. Por que isso não se combateu antes? Porque nós precisamos de um contexto histórico para existir essa relação. Qual é o contexto histórico? A pandemia. O que a pandemia traz para a gente? Uma noção de que todos nós somos iguais, né? Todos nós somos afetados pela saúde. Né? E aí, claro, essa noção de igualdade faz com que a gente automaticamente repense as práticas culturais dentro da nossa sociedade. Espera aí, olha só. Vejam bem, a discriminação é errada, a relação com o racismo está errado, os símbolos que nós cultuamos também estão errados, preciso tirar estátuas. Então, isso acaba afetando, de uma forma geral, a sociedade com a qual nós vivemos. E claro, né, gente, sempre lembrando, críticos das instituições sociais, como você pode ver ali no finalzinho do trecho aqui. Depois eu vou tirar uma foto, pessoal, e posto para vocês, tá? Para que vocês possam estudar também essa questão aqui que nós estamos trabalhando. Só esqueci de falar no começo da aula, isso aqui é aula 1, tá? Beleza, moçada? Então, aqui. Então, a gente tem essa relação aí dessas culturas juvenis. Eu vou passar aqui um pouquinho, deixa eu ver se vai passar slide aqui para vocês. Olha só, né? Aquilo que eu comentava no começo da aula. Tem uma matéria da Globo News, também vai fazer parte do nossa trilha de estudos, né? Entender o conceito da geração Covid. Entenda o conceito da geração Covid e como ele se relaciona com o mercado de trabalho, né? Algo extremamente importante para nós pensarmos as relações sociais, o conceito de trabalho, né? Vejam, qual é o contexto histórico que vocês vivenciam hoje relacionado ao mundo do trabalho, né? Se você for pegar uma pessoa que viveu lá no século XIX, por exemplo, ela vai ter uma visão do mercado de trabalho. Vocês têm outra visão do mercado de trabalho, né? Hoje, eu sempre bato nessa tecla, né, que inclusive porque a UEPG ela trabalha muito nesse aspecto, né, do mundo do trabalho atual. Lembra você que nós passamos no Brasil sobre algumas movimentações relacionadas a essa questão do trabalho nos últimos anos. Há uns anos atrás, você teve uma forte manifestação do Estado contra, né, os aplicativos, né, de motoristas de aplicativo. Né, os taxistas, né, inclusive, encabeçaram nesse momento essa manifestação contrária. Por quê? Porque o taxista pagava lá uma série de taxas. Enquanto que o motorista do aplicativo, né, pessoal, ele tem um carro, lógico, não estou dizendo que é fácil, é extremamente complexo essa questão também, né? Ele tem um carro, ele tem que ter uma carteira específica, ele tem que se inscrever, ele tem que ter uma média de pontos específica também no aplicativo. Então, tudo isso faz, né, só que, né, os impostos são menores, os encargos são menores, a liberdade, né, de trabalho é maior. Isso é sedutor pra caramba, né? Trabalhar horário que eu bem entendi. Se eu quiser jogar, por exemplo, né, vocês que gostam de jogar aí, né, essas questões hoje, né, tem vários jogos, né, online, se eu quiser jogar até as 2 horas da manhã, das 2h30 até as 10 da manhã, quando eu estou sem sono, eu vou dirigir meu Uber. Depois eu durmo e volto, e assim vai, né? Um exemplo, Táxi 99, Uber, né, Cabify, enfim, vários outros aplicativos. Mas, né, vejam que existe algo por trás também. Né? Eu ganho um trabalho em troca do quê? Em troca de uma garantia ou melhor, eu troco o trabalho, eu tenho um trabalho, mas eu não tenho direitos trabalhistas. Né? Que lá em 2017 também teve alguma coisa relacionada a esses direitos trabalhistas. Se você pegar agora, se não me engano, foi dia 1º de julho, né? Alguma coisa assim. Você teve uma paralisação dos entregadores também de aplicativo, né, pessoal? Estava lendo ontem uma matéria sobre muitos desempregados da pandemia se inscreveram para entregar, né, esses fast food da vida, para entregar de porta em porta, né, dizendo que eles estão esperando aí 3 meses, né, para conseguir alguma coisa para serem motoboy de aplicativo.
Então, pessoal, vejam, é uma outra relação de trabalho. Aquilo que já apareceu no EPG como uberização das relações trabalhistas. Isso a gente não pode também esquecer que isso impacta justamente na juventude. Vocês, né? Eu vou trazer aqui, né? Falando desse impacto, quer ver, ó? Tem uma relação aqui bem importante, né? O que acontece? Né? A população dos jovens de 15 a 24 anos e idosos de 60 anos no Brasil de 1950 a 2000. Né? O que a gente tenta trazer com essa imagem aqui para vocês, gente? Primeiramente, percebam que há uma relação de que a população jovem, né, ela era grande, né, bem maior, né, do que a população, vamos chamar de idosa, né, a partir dos 60 anos. Agora me fugiu o nome de uma pessoa que morreu no asilo com 63 anos. 63 anos hoje, moçada, né, está nativa. Só você lembra disso, na década de 50. Então, essa característica, vejam, a partir de 2020, vejam como, né, o gráfico, deixa eu só puxar aqui, ó, dá uma analisada e percebam como o gráfico ele já está quase que se equiparando. Há projeções que em 2100, né, nossa população vai diminuir, reduzir em muito essa população brasileira que vive hoje. Até mesmo, olha só, vamos só pensar, 15 a 24 anos, né, as pessoas elas estão em trânsito, transitória entre a infância e a juventude, ou melhor dizendo, e a fase adulta. Então, nessa fase de idade, as pessoas hoje têm uma outra concepção, né, elas não, por exemplo, não estão constituindo família, tá? E aí, inclusive, são críticos dessas instituições sociais. Né? Aquela questão que a gente sempre fala assim, a pessoa casou com 19 anos, ela, né, quem casa quer filho, aquele chavão bem comum. Não é bem assim que funciona mais. Hoje, os jovens estão se preparando para esse mercado de trabalho, a mulher está inserida cada vez mais nesse mercado de trabalho, né? E aí, obviamente que isso vai, né, atrasando essa relação com a questão da constituição da família, né, que seria, né, ter filhos, digamos assim. E, claro, o planejamento doméstico, familiar, econômico, também vai impactando nessa relação que a gente pode ver, eu coloquei aqui, mas é ali no gráfico aí para vocês na tela, beleza? Então, são questões da gente pensar essa questão dessa cultura. E aí, né, pessoal, vejam, nós temos justamente o aumento da população jovem. Pensando, mas não entendi o porquê que está aí essa tela, né? Por que eu coloquei isso aí, pessoal? Dá uma analisada e pensa um pouquinho comigo. Quando eu tenho uma grande população, vamos chamar de idosa, de 60 anos, ou até mesmo a partir dos seus 25, 30 anos, essa parcela da população, ela já passou por algumas experiências significativas na sua vida. Ela já teve, por exemplo, vamos pensar na classe média baixa. Ela tem uma casa própria, ela tem carro, ela tem, né, ela tem emprego, ela tem profissão. Vamos chamar de profissão. Talvez ela não tenha emprego, mas ela tenha profissão. Enfim, esse grupo social, né, essa outra geração, ela já se estabilizou. Beleza. Então, isso vai acabar definindo o que, inclusive? A relação da política. Vejam como é interessante essa questão. Né? Essa população mais velha, portanto, ela define os rumos do poder que existe dentro do Estado. Né? Por exemplo, quando você pega, tem que votar a reforma da Previdência. Né? Qual é a visão que essas pessoas têm relacionada à reforma da Previdência? São favoráveis ou desfavoráveis? Como muitas dessas já se aposentaram, né, com mais de 60 anos, para elas é um debate, né, que não tem nenhum tipo de produtividade. Já para o jovem isso é importante, porque garante a sua aposentadoria. Então é uma questão bem importante. Né? Como muitos, né, estão na sua fase final já do mundo do trabalho, né, 30, 40, 50 anos, eu falei 30, mas eu vou pegar a partir dos 50 anos, já estão pensando na sua aposentadoria, para eles, né, não se interessam muito acerca desse debate. Então, isso acaba definindo muitas vezes os rumos que a política traz, o conservadorismo ganha cada vez mais cor,
né? Só você ver que a gente tem uma grande parcela, né, dessa questão do conservadorismo no mundo, né? Não é só Brasil, mas você tem vários países, né, linhas conservadoras, ultranacionalistas, que buscam justamente isso, né, esvaziando um debate político. Mas, sempre lembrando, só voltando aqui, é do jovem que surge a crítica às instituições sociais. É a família, né, o Estado, a igreja. Né? Você pega, por exemplo, o que nós chamamos de hoje homofobia, né? Vocês são uma geração que já não toleram mais esse tipo de atitude. Se você tem uma empresa que teve alguma atitude assim no passado, ou então no presente, não se retratou em relação a isso, automaticamente hoje você tem uma política clara contrária a essas empresas, tá bom? E aí, moçada, tem um termo aqui que eu vou ser bem sincero, eu não gosto muito, tá? Mas é só uma reflexão para pensar as características dos jovens na atualidade, né? Aí você tem os chamados jovens nem, que nem trabalham e nem estudam, né? Para pensar um pouco, né, sociologicamente essa juventude. A gente vai começar a falar da sociologia dentro desse aspecto do olhar sociológico. Por quê? Né? Quando você fala assim, o jovem nem trabalha nem estuda, né? Você pensa, putz, olha só, né? Como esses jovens são imprestáveis. Não é bem isso que a gente quer trazer com esse gráfico. Mas é pensar o quê? Quais são os fatores, né, do atual contexto, né, daquilo que a gente chama de compreender sociologicamente, qual é a situação para que esses jovens nem trabalhem e nem estudem? Né? Vejam que hoje, né, em 2012, né, se for pegar 8 anos atrás, é um dado já bem antigo, se pensar bem. Né? Hoje, nós temos uma grande quantidade de pessoas, olha só ali, ó, nível de instrução, 38,6% médio completo, né? Que não estuda nem trabalha, né? Eu não sei dizer para vocês, mas não sei se o dado aqui é trabalho efetivo, aquele com carteira assinada, ou se é um trabalho, por exemplo, como o Uber, que não tem nenhum tipo de registro. Tá? Então, eu não sei te dizer qual é o tipo de trabalho que ele está colocando ali. Mas o que é importante considerar, né? Há uma grande taxa de jovens que não contribuem para a Previdência, né? Previdência deles, eu estou falando, a Previdência Social daqueles que estão se aposentando. Tá? O mercado de trabalho não está sendo atrativo para muitos desses, porque paga-se muito pouco. Né? E, claro, também vamos pensar que o alto grau de tecnologia diminuiu esses postos de trabalho, fazendo com que haja justamente essa situação de obviamente, né, de inatividade de muitos jovens. Tá bom? Bom, gente, então, esses seriam os 3 slides. E a gente agora vai só passar aqui para vocês. A gente vai continuar aqui na aula do 4, tá? Onde a gente vai falar um pouquinho agora sobre essa nossa querida sociologia da juventude. O que vem a ser isso, né, pessoal? A sociologia da juventude, né, que é ou sociologia, né, mas é um ramo dentro da sociologia que estuda especificamente a juventude e encara, né, esse ser jovem, né, essa pessoa em uma determinada idade, enquanto um fenômeno social, né, a ser compreendido, a ser estudado, né? E se é um fenômeno social, pessoal, dentro da sociologia, existem várias linhas de pensamento acerca disso, né? Por exemplo, você tem lá, você pode pegar uma linha funcionalista, né, que é o Durkheim, que seria um desses pensadores funcionalistas. Como que encara esse fenômeno social chamado juventude? Ele encara de uma forma a se compreender as práticas sociais. Se for pegar hoje, o que é o jovem? Né? O jovem hoje nem trabalha nem estuda. Não, ele entendeu a função do cara lá, mas impede uma reflexão maior. Né? A gente pode pegar a linha materialista, né? Que seria também o Marx, né? A relação, né? De pensar o mundo, as produções, né? O mundo do trabalho. A gente pode pegar, por exemplo, também a linha compreensiva do Weber, que hoje é o que mais se estuda, né?
dentro da sociologia acerca da juventude. Então, gente, aqui é importante entender, a partir desse momento, a juventude enquanto um fenômeno social, tá? Que lá no senso comum, né, lá na conversa de domingo, eu sempre brinco assim, né, a gente vai dizer o seguinte, que ela muitas vezes é encarada como rebeldia, né, uma fase de rebeldia, de agressão, né, contrária às instituições sociais, talvez porque essas instituições não representem ela, né? Não a escutem, não a entendam, por culpa de serem considerados imaturos. Então, não é uma fase assim entendida, é uma fase a ser superada. Mas deixa ele criança, ele é jovem ainda, ele só tem 16, 17 anos, e muitas vezes não se ouve, né, aquela relação que existe com esses jovens. Porém, o olhar sociológico, ele vai ser um olhar complexo, né? Ele tem que entender, quer dizer, tem que entender esse fenômeno social enquanto algo extremamente complexo. Olha só, a gente falou do trabalho, a gente fala de cultura, a gente fala de política, né? Tudo isso, de que forma isso vai impactar no comportamento do jovem, certo? Ele é um comportamento específico, né, da sua idade. A gente tem que entender as especificidades desse comportamento. Exemplo, tá? Não tem hoje, né? Hoje existe o fenômeno da internet, né? Que é um fenômeno social também, né? As comunidades de redes que impactam justamente nesses jovens, né? E isso é bem importante a gente considerar dentro da sociologia. Ele é um fenômeno social e tem que entender que ele é também um momento transitório. Momento, as pessoas chegarão numa fase, vamos chamar assim, de adulta, né, dentro do aspecto biológico da coisa, então você também tem que refletir acerca da relação da biologia, não só da biologia, como nosso corpo se comporta a partir dessa idade, mas também nós temos que entender quais são as nossas funções sociais, né? Lembrando sempre, ou melhor, função social não, mas a nossa relação social com esse momento, com esse contexto aqui. E, claro, qual é a adaptação funcional, né, que nós vamos sofrendo aqui. Digamos assim, né, as chamadas coerções sociais, né, lá trazendo um termo do fato social do Durkheim, as instituições de controle social também, né, que algumas coisas não são permitidas, ou são permitidas, né, nessa idade também dos 15 aos 24 anos. Beleza? Bom, vamos pegar aqui, né, então, para a gente finalizar aqui a aula, pensar um pouquinho sobre esse compreender sociologicamente da coisa. Nós temos que entender que compreender sociologicamente parte de 3 pressupostos aqui básicos para entender, né, esse comportamento social do seu jovem. Primeiro, é entender a situação ou condições sociais em que esse jovem está inserido. Isso vai desde, né, o seu psicológico, né, como que ele está sendo constituído, esse psicológico, que vai, né, pessoal, querendo você ou não, estar inserido dentro do contexto econômico dos indivíduos. Então, por exemplo, quando você pega assim, um jovem que mora em Paraisópolis, em São Paulo, né, uma das maiores favelas aí do mundo, o que acontece, né, em Paraisópolis? Será que a forma que se estrutura, a forma de enxergar o mundo daquele jovem é a mesma do cara que cresce em Alphaville? Eu falei disso porque lembra que tem aquela imagem que é clássica, né, em geografia e sociologia, que é você pegar lá, por exemplo, aquela divisão, né, tem as quadras de tênis, acho que vocês lembram, pelo menos uma vez na vida, um estudante do ensino médio tem que ter visto essa imagem, né? Inclusive, ano passado, quem teve aula comigo, eu mostrei lá na questão da desigualdade social. Tá? Então, a condição social é bem importante, né? A psicologia, a cultura que esse jovem está inserido, né? Qual é o tipo de música também, querendo ou não, que ele ouve? Qual é o tipo de formação de pais que ele tem? Será que ele tem pais que têm formação no ensino superior ou não? A história, né, que ele está inserido, né? Vejam, quando você pega hoje, né, os Vidas Negras Importam, como o jovem negro encara a sua história, né? Quando sempre está sendo associado à história do negro à escravidão, né? Pouco à resistência, pouca valorização daquilo que ele foi nesse país. Então, isso acaba, né, pessoal, trazendo também um aspecto negativo para a sua formação social.
né? A relação que esses jovens têm com outras gerações, né? O tempo em que ele vive, o seu, como eu falei para vocês, o econômico, o poder de compra, a visão política, querendo ou não, o local onde ele está também vai interferir a sua visão política. Então, tudo isso acaba, né, sendo fatores que vão interferir no comportamento dos jovens, fatores gerais que interferem. E aí, sempre convido vocês à imaginação sociológica, como o Mills fala, né? Não é errado, né, pensar que existem outros fatores aqui também que você pode trazer, né, mas é importante considerar alguns desses que eu falei. Tá? Compreender sociologicamente também é entender que passamos por um processo de envelhecimento social. E a partir do momento que nós temos esse dos 15 a 24 anos, nós vamos tendo contato com outros grupos, com outras gerações, nós vamos nos adaptando, né, àquilo que já existe, tudo bem que aquilo já existe de uma forma ou outra, então nós nos adaptamos frente a esse cenário social, mas, moçada, também vamos colocando nossas próprias características. Então, para a sociedade como um todo, né, para o Estado, para a família, aqui há o que nós chamamos de moratória social. O que é uma moratória social? Vejam, moratória social seria, né, aquela idade que a pessoa ela tem para fazer, não vou dizer coisas erradas, não me entendam mal, mas que ela pode, por exemplo, bem tranquilo assim, trocar um emprego pelo outro. Né? É uma fase que ela está aqui, é que ela pode fazer isso. Mudar de faculdade, né? Enfim, dentro dessa questão desse envelhecimento social, moratória social. Porém, pessoal, devido a N fatores, na atualidade, nós já entendemos que essa moratória social, ela se alarga. Né? De que forma? Não é mais até os 24 anos. Já há umas novas literaturas, digamos assim, que já dizem que essa moratória social ela já vai aí até os 29, 30 anos. Né? E depois surge essa fase da vida adulta. Aí, portanto. E, claro, né, muitos dos jovens existe a chamada ausência de representação. Tanto, né, como eles não têm ninguém que os represente, tá? No Estado, né, na estrutura familiar, nem nada, mas eles acabam, né, se tornando, né, também, vamos chamar assim, de pessoas que muitos têm preconceito contra os jovens, porque são chamados de imaturos, são desrespeitosos com as estruturas, né? Muitas vezes, não estou dizendo que isso é verdade, mas como a sociedade os encara, né? Como revoltados sem causa. Né? Então, isso acaba impactando na visão que o jovem tem de si, né? Que os outros constroem dele, e também, claro, impactando na forma como a sociedade os vê. Né? Então, isso vai buscando o quê, gente? Uma adaptação funcional também, né? Dentro dessa questão, e, portanto, sociológica. Pessoal, eu anotei aqui algumas coisas, né, para vocês como tarefa. A leitura desse módulo, né, módulo 6, capítulo 16, bem importante, das páginas 4 a 7, tá? E também os exercícios complementares, ou melhor, exercícios 8 e 9, e os exercícios complementares indicados na página 8. Tá? Na página 9 tem as pirâmides etárias para vocês darem uma analisada. No mais, pessoal, né, fico aqui, por aqui. Nos vemos nos próximos encontros, em aulas tanto online, quinta-feira, quanto aula gravada para vocês aí durante esse momento de isolamento social. Pessoal, um abraço, tchau, até a próxima aula.